Olá pessoal, tudo bem? Como eu tenho gravado as aulas para o SCE, acabei aproveitando a mesma metodologia para gravar esse vídeo para vocês, para trazer algumas informações referentes ao TG. Eu tenho feito essa explicação para algumas pessoas separado, mas resolvi gravar um vídeo com isso daqui e deixar para todo mundo, tá? Esse vídeo de hoje vai ser um vídeo referente a como elaborar o relatório de TG1 e relatório de TG2, tá? O relatório de TG3, no caso, é a monografia. Ele é um trabalho diferente e até foco bastante da palestra que eu faço para ele, tá? E eu vou gravar um vídeo depois para ele com dicas para ele. Então, agora eu estou focado no relatório de TG1 e relatório de TG2. A principal palavra que a gente tem que ter em mente quando a gente vai pensar no relatório de TG1 ou de TG2 é cronograma, tá? A gente tem que pensar no cronograma. Então vamos pegar o pré-projeto que vocês tinham e dar uma olhada. Quais eram as atividades previstas para esse quadrimestre que vocês estão fazendo agora? As atividades eram, por exemplo, fazer revisão bibliográfica, começar a preparar uma bancada experimental, ou iniciar algum código, fazer levantamento de alguma informação. Bem, existem algumas atividades elencadas lá, tá? Então o que a gente vai fazer? Dá uma olhada nesse cronograma e vamos começar o nosso relatório. O nosso relatório, no primeiro capítulo deles, a gente vai fazer uma descrição de atividades. Então vamos colocar, para este relatório estava previsto, então para as atividades previstas para este quadrimestre, este TG1 ou 2, eram as seguintes atividades. As atividades previstas eram estas. Então listem elas. E depois faça uma descrição dessas atividades, ainda no primeiro capítulo. Então, por exemplo, a primeira atividade era, como geralmente é, revisão bibliográfica de tais assuntos. Então você pode falar, ao longo desse quadrimestre eu fiz a revisão bibliográfica desses assuntos, acessei esses determinados materiais, né? Não é nesse momento que você traz a revisão bibliográfica, você só fala dela. Tá? Você fala o que você conseguiu encontrar, o que você não conseguiu encontrar. Então, eventualmente, você leu mais do que havia previsto ou leu menos, tá? E justifica. Então você vai falar, olha, eu queria ter feito a revisão bibliográfica desses assuntos e eu fiz. Tá? O objetivo desse primeiro capítulo é você mostrar para o seu leitor, que no caso sou eu, mas eventualmente no futuro vai ser para o seu chefe ou qualquer pessoa que esteja acompanhando o seu projeto, como está sendo o andamento das atividades. Isso é mais importante do que entrar em detalhes das atividades nesse momento. Os detalhes de cada uma das atividades você vai colocar nos capítulos seguintes. Então, por exemplo, no primeiro capítulo você vai falar que você fez ou não a revisão bibliográfica, que você fez ou não a determinação de uma montagem e todas as coisas. Então, eu queria ter feito uma comparação. Não fiz ainda. Por quê? Porque eu não consegui encontrar um dos dados que eu queria comparar. Ou não fiz ainda porque eu não estou conseguindo ir no laboratório. O que está acontecendo agora nesse primeiro quadrimestre de 2020, por causa da pandemia, todos os trabalhos experimentais estão praticamente parados. Então você pode colocar, havia previsto fazer essas atividades experimentais, mas não vai dar, porque eu não tenho acesso ao laboratório. Tá? Então essa primeira descrição, coloca lá um parágrafo para cada uma das atividades e descreve se você teve sucesso ou não nessa atividade. Depois, nos capítulos seguintes, você entra em detalhe. Então você fala, olha, o que eu fiz foi isso, você coloca as fotos, você fala no detalhe o que deu certo, o que não deu certo, o que precisa corrigir. Uma coisa que tem que ficar clara é, relatório de atividades, que é o que vocês entregam para o TG1 e para o TG2, ele não é a monografia, tá? Então é importante que vocês descrevam o que foi feito com base em onde vocês queriam chegar, tá bom? Então deixem cada um dos capítulos depois para a descrição dessas atividades. Os textos não precisam ficar coerentes entre eles ainda. O capítulo 2 não necessariamente se conecta ao capítulo 3, porque as atividades ainda podem estar soltas, elas ainda não necessariamente estão conectadas dentro de um trabalho único e coeso que seria a monografia. Por isso que eu falei a monografia, a gente vai tratar em um vídeo separado. Tá bom? Com relação à conclusão, tem conclusão no relatório do TG1 e do TG2? Pode ter, e pode também não ter. A questão é, vocês não concluíram o que vocês pretendem concluir ao longo do TG? Provavelmente não. Mas vocês têm conclusões intermediárias. Conclusões de que, por exemplo, você verificou que essas metodologias vão dar certo ou não vão dar certo. Ou você concluiu que até agora você está andando de acordo com o cronograma e você provavelmente vai conseguir atingir os seus objetivos dentro do prazo estabelecido. Ou não, você pode concluir que você não vai conseguir desenvolver algumas das atividades e por isso você vai mudar, tá bom? Nesse sentido, se você quiser nesse momento propor uma troca, um ajuste de cronograma, você poderia colocar ele na sua conclusão, então com base no que já foi apresentado, você conclui que você vai ter que mudar o seu cronograma. Tá bom? Também seria o momento de você vender essa ideia de que seria necessário fazer algum ajuste, alguma adaptação no seu trabalho. Tá bom? Algo que eu também tenho falado para algumas pessoas é, se você tem um código computacional que você desenvolveu, você pode falar do desenvolvimento desse código em algum dos capítulos,
Mas o código completo final, em geral, não vale a pena você deixar ele no corpo do texto, acaba sendo uma coisa um pouco maçante para o leitor. Então pega o código final que seria usado no seu trabalho, copia ele e coloca ele num apêndice, porque como vocês fizeram esse trabalho, vocês que escreveram o código, ele passa a ser considerado como um apêndice, tá bom? Do ponto de vista de avaliação, os relatórios de TG1 e de TG2 são avaliados apenas por mim, que sou o coordenador de vocês, sou o orientador de vocês, tá bom? Então fica uma conversa muito entre nós, mas eu gosto de aproveitar essa oportunidade para que vocês treinem a elaboração de relatórios científicos. Então, ter uma linguagem sempre clara, fazer as referências adequadas, né, e montar um relatório dentro dessa estrutura. Começando primeiro, então, pela descrição das atividades que foram feitas ou não foram feitas, de acordo com o cronograma prévio que já havia sido estabelecido. Depois, os capítulos seguintes são a descrição em detalhe do que foi feito ou não em cada atividade, dos resultados de cada uma das atividades específicas, e por fim uma conclusão, dizendo se você está dentro ou não do cronograma, se você precisa mudar o seu cronograma, né, e se eventualmente você percebeu que você vai ter que mudar alguma estratégia do seu trabalho. Tá bom? Bem, se tiverem dúvida, alguma coisa, pode me escrever que a gente vai resolvendo. Espero ter ajudado vocês. Até mais!